Oremos. Pai querido, vamos abrir a Tua Palavra agora e queremos fazê-lo com a certeza de que Teu Espírito está conosco, iluminando nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje vamos a estudar o tema da criação. Vejam, eu tenho um relógio muito bonito até aqui nas minhas mãos. Vocês achariam que eu estou louco se eu disser para vocês que este relógio apareceu assim de repente, ao longo de milhões de anos, um pedaço de couro juntou-se com outro, um parafusinho juntou-se com outro, apareceu um pedaço de vidro, os ponteiros, o segundero, a fivela, e que isso foi fruto de milhões e milhões de anos até aparecer um relógio perfeito. Seria uma loucura. Estaria fazendo um papel ridículo, querendo convencer vocês de que meu relógio apareceu ao longo dos anos. E, no entanto, hoje, quando vemos esta máquina fabulosa que é o universo, o corpo humano mesmo, vejam, o coração, desde o momento que a gente nasce, bate, 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 bate. A gente nunca engraxa ele, não troca de óleo, não faz um ajuste. E durante o tempo que a gente vive aqui, o coração bate, bate, bate sem parar. Ora, como pode tudo isso ter aparecido assim ao longo dos anos, fruto do acaso, fruto da casualidade? Eu tenho um texto bíblico para começar nosso estudo hoje. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Me impressiona a palavra fé. Pela fé aceitamos que este universo tem um Criador, pela fé. Só que fé é o fruto do relacionamento. Para eu acreditar que Deus criou este planeta, Deus criou este universo, Deus nos criou a nós, tem que haver relacionamento com o autor da fé, que é o próprio Deus. É um relacionamento pessoal. Agora, saber que Deus criou este universo, que Deus me criou, aceitar isso pela fé como fruto do relacionamento com esse Deus maravilhoso, isso lhe dá sentido à minha vida, lhe dá propósito à minha vida. Porque eu sei de onde venho, eu sei por que estou aqui e eu sei para onde vou. Se eu sou fruto da evolução, então minha vida não tem sentido, porque minha vida é apenas fruto do acaso, fruto da casualidade. Eu apareci porque sim. Minha vida não tem sentido. Eu não sei para onde vou. Eu não sei o que faço aqui. Então eu prefiro acreditar que tenho um Deus Criador. Prefiro acreditar porque ao relacionar-me com Ele, aparece a fé, e por essa fé eu, embora não vejo, embora não possa tocar, eu sei que há um Deus Criador controlando o universo e controlando a minha vida. Pastor, dentro da explicação que o senhor está falando de que Deus é o Criador, como exatamente o senhor imagina que aconteceu a criação? Como que o ser humano, tudo bem, não foi o acaso, pelo que o senhor acabou de afirmar aí, apesar de eu ter alguns questionamentos ainda. Mas a primeira pergunta seria, como que o ser humano foi criado? Por que existe diferença do ser humano, aí depois tem o cavalo, aí depois tem o cachorro, essa variação, se não foi a evolução, segundo as suas palavras, né? No capítulo 1 do livro de Gênesis, nós encontramos o registro do relato da criação. Começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois vem o relato. Quando Deus criou os astros, quando criou as plantas, quando criou os animais, finalmente o ser humano como a coroa da criação. E quanto tempo faz isso? O senhor tem nos seus cálculos aí, vamos colocar tempo agora, né? Biblicamente,
Da criação a hoje, temos um pouquinho mais de 6.000 anos. Mas aí é complicado, né, pastor? Porque a geologia consegue olhar para uma rocha e, através dos cálculos, eles dizem que a rocha tem milhões de anos. Aí a Bíblia coloca que o ser humano tem 6.000 anos na Terra. Como é que a gente agora vai conciliar, se é que existe como conciliar essas duas formas de pensar? Tem duas maneiras de explicar essa aparente contradição. A primeira é o fato do texto, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A matéria já existia, como existe Vênus, como existe Júpiter, como existe Marte. Nesses planetas não há vida, mas a matéria já está. Pode ser que a Terra tenha sido assim, um planeta sem vida. Terra desordenada e vazia, matéria morta. Deus apareceu e na semana da criação começou a estabelecer a vida de acordo com o registro bíblico. Essa seria uma explicação. A outra explicação é muito simples. O método que determina que uma rocha tem milhões e milhões de anos é o famoso método chamado carbono 14. Mas cientificamente está provado que o método carbono 14 tem capacidade para dar um relatório exato da idade de uma matéria, talvez por miles de anos, não mais do que isso. Milhões, aí tem grandes possibilidades de erro. Seja de uma maneira, seja de outra maneira, uma coisa eu sei. A Bíblia afirma contundentemente que Deus criou os céus e a terra. Pastor, agora uma dúvida. O senhor deu o exemplo do relógio, eu achei o exemplo bem interessante. O senhor falou que é estranho a gente imaginar que um relógio tenha aparecido em milhões e milhões de anos, né? Cada parte se juntando. Agora, eu acho esse um extremo, talvez. Agora, por outro lado, também não é um extremo a gente afirmar que o mundo todo, essa complexidade toda, foi criada em 7 dias? Quer dizer, num dia surgiu toda a vegetação, com toda a sua complexidade, e um dia foram criados todos os animais. É o que fala Gênesis, né? Então, é difícil da gente aceitar isso, sinceramente. É difícil de aceitar para quem não tem fé. Por isso o texto de Hebreus diz, pela fé entendemos. Agora, se você não tem fé, você não tem capacidade de entender. Como você pode entender um milagre como Jesus encontrou um paralítico, disse, levanta-te, toma teu leito e anda. Vamos chamar aos maiores médicos do mundo. Me expliquem como um paralítico durante 38 anos não podia mexer os pés. E num segundo andou. Ninguém pode explicar, porque milagres não se explicam, milagres se aceitam. A semana da criação é um milagre. O texto diz, pela fé entendemos que pela palavra de Deus. Deus diz, seja luz, a luz apareceu. Aparecem as plantas apareceram. É um milagre. Porque, como um homem, se você quer entender racionalmente, um homem, para ser um homem adulto, tem que ter sido uma célula pequena, tem que ter ficado no ventre da mãe 9 meses, tem que ter nascido, tem que ter sido um neném. Adão apareceu adulto. É um milagre, não tem explicação. Por isso, Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse, pela fé entendemos. E é por isso que nosso primeiro estudo desta série foi o tema da Bíblia. Porque se nós não aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, não vamos entender mais nada nem aceitar mais nada. É ou não é a Bíblia a palavra de Deus? Se é a palavra autorizada de Deus, é fácil acreditar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Pastor, eu não vou nem para um extremo nem para o outro. Eu não vou ser nem criacionista e nem evolucionista. Vamos tentar juntar as duas coisas. Existe Deus e ele utilizou do processo da evolução, grandes períodos de tempo, vamos dizer assim, que ele estava ali na coordenação. Eu posso entender dessa forma também? Por exemplo, Gênesis como um livro alegórico, cada dia talvez um período grande de milhões, bilhões de anos, e Deus olhando para isso e talvez até dirigindo, tá? Mas não dias literais de 24 horas. Eu posso entender dessa forma? Vou ler o que disse aqui, Gênesis 1:4. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve
tarde e manhã do primeiro dia. Ponto. É um dia literal de 24 horas. Não é um símbolo de 1000 anos, não é um símbolo de milhões de anos. É um dia literal de 24 horas. Mas como pode? Milagre. O senhor vê algum problema de eu imaginar um Deus nesse processo de evolução? Vejo um problema, porque estou fazendo a Deus incapaz de criar um mundo em 7 dias. Por que Deus seria capaz? Por que precisaria de milhões de anos? Ele é Deus. O texto diz pela palavra de Deus. Ora, se foi pela palavra de Deus, para que 1 milhão de anos? Para que milhões de anos? A palavra de Deus é instantânea. Falou, aconteceu. Então, o senhor está me dizendo que Gênesis não é uma alegoria. Porque me permita não dizer algumas denominações, mas grande parte delas hoje olha para Gênesis como uma alegoria e não de fato, né? O que o senhor me mostra em Gênesis falando assim, não, Gênesis é um livro verdadeiro, inspirado e não simplesmente uma fábula de como no passado as pessoas imaginavam ou imaginaram que seria a criação. O problema do ser humano ele quer humanizar a Deus, quer fazê-lo um Deus pequeno. Quer explicar o que Deus faz ou o que Deus não faz. Por exemplo, na Bíblia encontramos a parábola não é a parábola, é a história de que Jonas foi engolido por um grande peixe, não diz baleia, um grande peixe. Esse grande peixe teve Jonas no ventre durante 3 dias. Não o digeriu, 3 dias depois o jogou vivo. Esse é um fato. História, a Bíblia afirma, e eu acredito nisso. Agora, tem cristãos querendo dar uma mãozinha a Deus, uma ajudinha a Deus. Andam pelos mares tratando de descobrir um peixe grande que seja capaz de engolir um ser humano, tê-lo no ventre 3 dias, não digeri-lo e expulsá-lo vivo. Eu já vou dizendo a esses amigos que podem passar a vida toda procurando, não existe esse peixe. Esse peixe existiu só naquela ocasião e porque Deus quis. E tem uma coisa mais, Deus não precisa ajuda. Eu não posso, não, porque não tem lógica que 24 horas, então tem que ser milhões querendo dar ajudinha a Deus. Deus não precisa ajuda. Deus é capaz de fazer tudo, não em um dia de 24 horas, senão num segundo, porque Deus é Deus. Pastor, outra pergunta. Deus é poderoso, né? Da forma como o senhor está afirmando, nós sabemos que realmente é, mas a gente ouve falar que existem outros planetas, né? O universo é imenso. Isso, de acordo com o que a gente está aprendendo aqui. Então, existe vida nos outros planetas? Às vezes aparecem, a gente vê na televisão, né? Uma pessoa que viu um extraterrestre aqui, um extraterrestre ali. Como é que a gente deve entender tudo isso? A Bíblia diz que sim, que há vida em outros planetas fora do sistema planetário solar. Em nosso sistema planetário, Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, não existe vida, só na Terra. Não adianta os cientistas hoje querendo explorar, vamos ver se tem vida. Não tem vida. Agora, fora do sistema planetário solar, claro que há vida. E tenho um texto aqui em Jó que quero ler para vocês. Capítulo 1, versículo 6, diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Que filhos de Deus eram esses? Seres não caídos de outros planetas. Agora, esses seres vêm a esta terra em ovnis, em pratos voadores. Não, de fato, esses seres são seres que não caíram no pecado. E eles não estão vindo a esta terra visitar. Esse é um outro tema, não vamos a tocar agora, não vamos a desviar-nos no tema. Mas a Bíblia afirma que sim, há vida em outros planetas. Pastor, dentro desse processo da criação, acho que uma dúvida que todo mundo tem quando fala sobre criação, e eu também tenho essa dúvida, é com respeito aos dinossauros. Porque as pessoas encontram os ossos, né? Alguns montam essas grandes feras do passado, e eu fico me perguntando, Deus criou o dinossauro?
eu estou falando do macro, né? Agora vamos colocar o micro. Deus criou o vermezinho, o vírus, isso tudo veio das mãos de Deus, a criação. E se foi das mãos de Deus, aonde estão hoje os dinossauros? Muito bem, vou te explicar. Deus criou um assassino? Não. Deus criou um homem perfeito, como Adão. Ele teve um filho, chamado Caim. Infelizmente entrou o pecado a este mundo, através de Adão e Eva, e o pecado se espalhou pelo mundo, fazendo estragos. E o filho de Adão virou assassino. Deus criou tudo que existe neste mundo. O pernilongo foi criado por Deus. Só que depois da entrada do pecado, muitos dos animais, muitos das avecinhas ou dos insetezinhos, que tinham outras funções, quer dizer, o plano original de Deus se distorceu. Agora existe ponçonha, existe veneno, existe mordedura, que não existia. Agora, inclusive os animais, a lei do crescimento se alterou, porque, por exemplo, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para estar cortando o cabelo todo dia. A lei do crescimento era uma lei perfeita. O cabelo cresceria até um tamanho e não cresceria mais. A unha cresceria até um tamanho e não cresceria mais. Mas entrou o pecado, se alterou a lei do crescimento. Hoje temos que cortar cabelo, cortar unha. E os animais também começaram a crescer demais. Quando veio o dilúvio, esses animais estavam fora do controle do ser humano. Então, eles não entraram na arca e morreram, pois, com os efeitos do dilúvio. Por que viraram fósseis muitos deles? Porque está provado hoje pela ciência que quando há um choque repentino brutal, a matéria se solidifica. Isso pode ser fazer hoje em um laboratório perfeitamente. E os fósseis que encontramos por aí é uma prova de que houve dilúvio. Que também há muita gente que, assim como não crê na criação, não crê no dilúvio, mas esses fósseis que são achados hoje são uma prova contundente de que houve dilúvio. Pastor, mais uma questão, que agora o senhor falando aí me fez pensar no seguinte: o senhor mencionou aí mudanças que houveram em função do pecado, né? Animais tiveram sua estrutura modificada, enfim. E com relação ao ser humano, como é que foi? Porque se a criação foi 7 dias literais, Deus fez um casal inicialmente, né? Adão e Eva, quer dizer, a raça humana partiu deles. Então, os seus filhos tiveram que casar entre si. Hoje, se isso acontecer, vai dar uma aberração, né? Mas naquele tempo... Só que eram seres perfeitos. Seres perfeitos. Por que hoje daria uma aberração? Justamente pela degeneração da raça humana. Naquele tempo, os seres humanos eram perfeitos. Inclusive, quando o pecado entrou, eram quase perfeitos. Cada vez se tornaram menos perfeitos, menos perfeitos. No coração de Adão não havia lugar para ódio, orgulho, essas coisas, até ele aceitar voluntariamente isso. Hoje nós somos remédio, caricatura do que era Adão e Eva. Nós estamos chegando ao fim deste estudo e eu gostaria de dizer aos amigos que estão nos assistindo aí, de repente você em algum momento se pergunta: o que estou fazendo nesta vida? Nada dá certo, está tudo errado, sofrimento, falta de emprego, miséria, solidão, traição. O que estou fazendo nesta vida? Eu te digo uma coisa, espera aí. Se você voltar os olhos para Deus, vai ver que você é fruto do amor de Deus. Sabe por que está vivo você? Porque Deus te ama. Porque Deus permitiu que você viesse este mundo. E se Deus permitiu que você viesse este mundo, é porque Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. E talvez você diga: mas pastor, qual plano? Olha a minha vida, qual plano? É que o plano que Deus tem para você está aqui na palavra de Deus. E a única maneira de você ser feliz é descobrir qual é o plano que Deus tem para você e seguir esse plano. Eu vou estar orando para que Deus te ajude a descobrir as grandes verdades bíblicas e que estas grandes verdades se façam realidade na tua experiência.